Fala rapaziada, tudo certo? Mais uma aula aqui, matemática básica, assunto de hoje, equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau ela é uma sentença expressa por uma igualdade, ou seja, vamos ter sinal de igual no meio da expressão. E aí, no caso, a palavra equação vai significar sempre igualdade. Então, eu tenho dois lados de uma expressão e esses dois lados são iguais um ao outro. Então, no caso, na equação as coisas aqui são bem tranquilas. Em uma igualdade, tudo que está em um lado da equação será igual a tudo que estiver do outro lado da equação. E esses lados são os lados esquerdo e direito, chamado de primeiro membro da equação, à esquerda, do sinal de igual, e o segundo membro à direita do sinal de igual. Normalmente as equações, no caso aqui do primeiro grau, elas têm uma variável. Pode existir equações de primeiro grau com mais de uma variável, mas ainda assim o expoente das letras é sempre 1. Primeiro grau tem a ver com o expoente máximo. Bom, no caso aqui as letras são as partes literais e elas vão significar as variáveis ou incógnitas. Ou seja, a gente não sabe o valor dessas letras e incógnito quer dizer desconhecido. Então, a gente vai trabalhar a equação para que isso seja encontrado. No caso aqui, só para entender melhor, quando a gente encontra o valor da incógnita, a gente está encontrando a raiz da equação. Ou seja, o valor necessário para que a equação se torne verdadeira. Quando a gente substituir um número. Por exemplo, se a gente for trabalhar com 5x igual a 10 mais 5, a gente vai entender que 5x é igual a 15. Se a gente finalizar essa equação, a gente vai encontrar x igual a 3. Então, nesse caso, o 3 é raiz dessa equação. Mas por que x é raiz dessa equação? Porque se a gente olhar para essa parte aqui da conta, se o x vale 3. Então a conta estava 5x igual a 15. 5 vezes 3, perdão, 5x igual a 10 mais 5. 5 vezes 3, 15. 10 mais 5, 15. Então, o x que a gente encontrar, o valor da variável, significa dizer o valor necessário para tornar essa equação verdadeira, ou raiz da equação. Aqui, então, a gente vai falar dos princípios da igualdade. Uma equação, ela tem que se manter do mesmo jeito. O resultado tem que ser o mesmo. Isso quer dizer que o princípio da igualdade, ou o princípio da equação, ele indica o seguinte: tudo que se fizer de um lado da equação tem que ser feito do outro lado. Exatamente a mesma coisa. Desse jeito. Então, se a gente adicionar um número de um lado, tem que adicionar do outro. Se diminuir, mesma coisa. Se multiplicar, também. A partir daí, nós temos dois princípios importantes: o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. No princípio aditivo, a gente pode somar ou diminuir um número aos dois lados da equação. Por exemplo, 5x mais 3 igual a 38. Pelo princípio aditivo, eu quero deixar o x sozinho. Então, eu vou ver que número o está acompanhando. Quem o está acompanhando é 3. Como é que eu tiro esse 3 do 5x mais 3? Basta eu adicionar menos 3 para cancelar, porque menos 3 mais 3 dá 0. Só que, se eu diminuir 3 de um lado, eu tenho que diminuir 3 do outro. Então, 3 menos 3, 0. Aí fica 5x na esquerda. 38 menos 3, 35 na direita. Quando a gente tem apenas um 5x igual a 35, ou seja, 2x, 3x, 4x, ou seja, um número vezes x, igual a um outro número, na direita só tem mais um número, a gente não usa mais o princípio aditivo, a gente utiliza o princípio multiplicativo, do qual a gente se utiliza para multiplicar ou dividir um número
dos dois lados da equação. Nesse momento, o interesse é deixar o x sozinho. Então, o que o 5 está fazendo com o x? Multiplicando. O que eu tenho que fazer? Dividir. Então, vai ficar 5x divididos por 5. Só que se eu dividir por 5 na esquerda, eu tenho que dividir por 5 na direita. 5x divididos por 5 são x. E 35 divididos por 5 aqui seria 7, né? Mas vamos lá. No exemplo 2, nós temos 8x menos 11 igual a 4x menos 13. Primeira coisa, o princípio aditivo ele é para deixar o número, o x no caso, sozinho, ou o mais sozinho possível. Eu tenho 8x e menos 11 na esquerda, então eu trabalho a partir da esquerda, geralmente. Bom, por princípio aditivo, eu tenho x dos dois lados agora. Então, eu vou fazer duas coisas. Eu vou eliminar o 11 da esquerda. Aí eu tenho que somar 11 dos dois lados. Ou, no caso aqui do exemplo, ele está corrigindo o x primeiro. Normalmente, nas equações, o x fica do lado esquerdo. Então, se eu tenho 4x do lado direito, eu preciso tirar 4x do lado direito. O que eu vou fazer? Vou diminuir 4x dos dois lados. Que vai ficar 8x menos 4x na esquerda, 4x. 4x menos 4x na direita, vai cortar, vai dar 0. Entre eles, aí só vai sobrar 13. Aí o que o exemplo está fazendo aqui é eliminar o menos 11 da esquerda. Ou seja, a gente utiliza o princípio aditivo para eliminar todos os números comuns da esquerda e todas as letras X ou outra do alfabeto Y, por exemplo, da direita. Aí agora, para eliminar o menos 11 da esquerda, eu tenho que somar 11. Por que somar 11? Porque o princípio multiplicativo trabalha com números opostos. Ou seja, se o número é menos 11, quem é o seu oposto? Mais 11. Porque se eu aproximar dois números opostos, eles vão se cancelar. A soma vai dar 0. Então, no caso, se eu for fazer 4x menos 11 igual a 13, simplesmente eu vou somar 11 dos dois lados. Que aí na esquerda eu vou ter 4x menos 11 mais 11, isso dá 0, isso vai se cancelar, só vai sobrar o 4x. E 13 mais 11 são 24. Aí nesse momento eu tenho 4x igual a 24, acabou o princípio aditivo. Eu tenho só um termo de cada lado. E aí eu vou usar o princípio multiplicativo, que diz o seguinte: eu posso multiplicar o mesmo número dos dois lados ou ainda dividir. Lembrando que uma divisão é uma multiplicação por uma fração. Então é por isso que também se entende por um princípio multiplicativo. Bom, prosseguindo. Então, se eu tenho 4x, eu quero eliminar o 4 do x. 4 está multiplicando, então eu tenho que dividir por 4 na esquerda. E como isso é uma equação, tenho que fazer a mesma coisa na direita. 4x divididos por 4 são x, e 24 divididos por 4 são 6. Então, aqui mais um resuminho aqui na tabela. 9x menos 8 igual a 37. Mais um exemplo. Nesse caso, eu não preciso eliminar o x. Por quê? Simples, porque só tem x de um lado, que já está do lado considerado correto, na esquerda. Então, eu só vou me preocupar em tirar o menos 8 da esquerda. A gente retira todos os números da esquerda e todos os x da direita, pelo princípio aditivo. Então, se eu tenho menos 8 na esquerda, eu vou adicionar mais 8. Aí, menos 8 com mais 8 dá 0. Aí, vai sobrar na esquerda apenas o 9x. No caso do 37, tem que somar 8, que dá 45. Aí, nesse momento, eu vou ter 9x igual a 45. Só tem um termo de cada lado, então eu posso usar o princípio multiplicativo. Se eu tenho 9x, eu tenho que dividir por 9 e 45 também. E aí, x igual a 5. Apesar dessas serem regras oficiais, não se utiliza tanto esses princípios assim. Se utiliza isto aqui, a passagem ou transposição de um termo de um lado para o outro. Isso aqui é o mais tranquilo de se fazer, é o mais fácil. Porém, vamos lembrar uma coisa.
quando a gente fizer por esse método, apesar de ser o mais fácil e o mais tranquilo, precisamos sempre lembrar de que quando a gente fizer a transposição de um número entre os membros da equação, entre os lados, precisamos inverter a operação. Além de trocar o sinal, que é o mais fácil de lembrar, é a operação. Por exemplo, 8x menos 30 igual a 2x. Perdão, 8x igual a 30 menos 2x. A gente precisa transpor o menos 2x para a esquerda. Então, o menos 2x está fazendo uma operação de diminuir, de subtração em relação ao 30. Tem que inverter o sinal dele, vai passar para a soma. Aí nós teremos 8x mais 2x igual a 30. Então, quando eu troco de um número, muitas vezes troco o seu sinal. Mas cuidado que também tem que ser trocada a operação. 8x com 2x são 10x, 10x igual a 30. Aí nesse caso você pode cortar o zero diretamente ou fazer 30 divididos por 10. Porque o 10 está multiplicando o x, quando ele passar para a direita, tem que ser feita a operação inversa, divisão. Outra coisa, 10, quem multiplica a minha letra, na conta final, sempre passa dividindo. No caso aqui do 11x igual a 77, já está simplificado, é só o 11 está multiplicando o x, para resolver, passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 7. Porque vai ficar 77 divididos por 11. E aqui uma dica para problemas envolvendo equações. Muitas vezes tem pessoas que elas conseguem fazer cálculos muito bem com a equação já armada, né? Tem gente que não erra a equação de primeiro grau de jeito nenhum, mas quando vê alguns problemas, sofre com a parte interpretativa. Então essa tabela aqui é uma dica muito útil para vocês poderem armar as equações antes de resolver. Toda vez que citar um número que eu não... Um número, eu sei quem ele é? Não. Então, x mais 1. Sucessivo ou sucessor de um número. Sucessor vem depois do número que eu estou falando. Se eu não sei quem é esse número, ele é x. Se é sucessor, x mais 1. Uma nota aqui importante é que se falar antecessor de um número, é só falar x menos 1. O dobro é 2 vezes o número, 2x. Triplo, quádruplo, 3x e 4x. Se for quíntuplo, sextuplo, aí vai colocando 5, 6 à frente do x, multiplicando. Metade tem a ver com fração, x sobre 2. Terça parte, quarta parte, quinta parte, aí fica x sobre 3, x sobre 4, x sobre 5. E se falar outros tipos de fração, tem esse comportamento no final. 2/3 de um número é 2/3 de x, ou 2x sobre 3. 3/5, 3/4, 3x sobre 4. 2/5, 2x sobre 5. Ajuda bastante. E aqui alguns pequenos exemplos para poder a gente finalizar o nosso vídeo. Por exemplo, o dobro de um número somado com 5 é 91. Que número é esse? O dobro de um número. Não sei quem é 2x. Somado com 5 é igual a 91. Então é 2x mais 5 igual a 91. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar o x sozinho. Se eu estou somando 5, eu tenho que passar menos 5 para a direita. 91 menos 5 são 86. 2x igual a 86. O 2 passa dividindo. Metade de 86, 43. Em estacionamento, há carros e motos, totalizando 85 veículos. Se o número de carros é o quádruplo do número de motos, quantas motos há no estacionamento? Primeiro, existe uma coisa importante aqui. O número de carros, é o quádruplo do número de motos. Quer dizer que eu posso chamar o número de motos de x, porque eu não sei quantas motos são. E o número de carros é 4 vezes mais. Quádruplo é 4 vezes. 4 vezes uma coisa que eu não sei é 4 vezes x, 4x. E está dizendo aqui que a soma de carros e motos dá um total de 85 veículos. Então, se motos mais carros dá 85, motos é x, carros é 4x, x mais 4x, 85. Como são a mesma letra, eu vou somar, vai dar 5x igual a 85.
E aí é só passar o 5 dividindo. Vai ficar 85 sobre 5, 17. Como x já significa o número de motos, eu posso afirmar que x é igual a 17 motos, diretamente. Se eu quisesse saber o número de carros, se a pergunta fosse essa, eu não poderia finalizar a questão aqui. Eu deveria multiplicar por 4 para encontrar o número de carros, que no caso seria 68. E aqui no último exemplo, o triplo de um número, menos 10, é igual ao próprio número mais 70. De que número estamos falando? Bom, o número eu não sei, vou chamar de x. Triplo é 3 vezes esse número. Então, 3 vezes x, 3x. Então, dessa forma, teremos 3x menos 10 igual a x mais 70. Bom, como a gente já viu em relação à equação, passando todos os x para a esquerda, eu tenho x mais 70. Então, esse x passa para a esquerda como menos x. E o menos 10 tem que passar para a direita. Então, ele tem que passar como mais 10. 3x menos x são 2x. 70 mais 10 são 80. Então, daqui eu tenho que 2x é igual a 80. Nesse momento, é só passar o 2 dividindo. Vai ficar metade de 80, 40. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência, pela atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. É isso aí.